Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Fim de ano chegando, 2021 quase aí, e é muito comum fim de ano a gente fazer resolução, né, de ano novo. O que eu vou fazer, o que eu quero alcançar, quais são os meus objetivos, as metas, e quase sempre a leitura pode aparecer aí nessa lista de desejos, nessa lista de ambições. E a leitura é um processo relativamente complexo para o cérebro humano. Ele exige muita energia, o custo neuroquímico é alto, você precisa ter todo um conjunto de conceitos, de repertório para que a leitura seja efetiva, que você tenha prazer na leitura e também tire aprendizados, porque quando você pega um livro que é muito hermético e você não tem base, aquela se torna uma leitura muito maçante, muito difícil e a desistência acaba acontecendo com muita frequência em livros com esse perfil. Qual que é o ponto aqui? Se você em 2021 tem a intenção de ler mais e fazer da leitura um processo de desenvolvimento, eu acho que o primeiro elemento para se pensar é o porquê dessa leitura, né? O porquê dessa busca, é ler por ler, é comer por comer, o que você quer desse alimento intelectual, o que você quer realizar através disso, você quer melhorar sua leitura das pessoas, sua leitura do mundo, sua leitura de si mesmo, o que você quer construir. Você quer a leitura somente para diversão? Você quer a leitura para aprendizado, para confrontação das suas crenças, da sua realidade? Tudo isso vai depender do modo que você vai ler e como que você vai fazer essa jornada de desenvolvimento intelectual, porque ela é muito custosa, ela é muito complexa. E para fazê-la é bom ter clareza. Quando a gente tem clareza, as coisas são um pouco mais leves. Não que elas são mais fáceis, mas as chances da gente seguir um objetivo quando ele é um pouco mais claro é muito maior do que a gente simplesmente falar, eu quero ler mais, e aí? O que é mais? É um livro a mais do que você leu? É um livro por mês? É 2 livros por mês? O que é muito? E por que você deveria ler um livro por semana, um livro a cada 15 dias ou um por mês? Porque só ler por ler, eu já fiz isso, e é bacana pelo desafio, claro, não é descartável essa proposta, mas hoje eu prefiro fazer as coisas com um pouco mais de intenção. Então, por exemplo, o ano de 2021 eu quero focar mais na minha leitura interna e na leitura do comportamento das outras pessoas. Legal, eu tenho um pouco de pista agora do que eu posso fazer para montar minha lista de leitura, para que a meta de leitura seja clara. Porque aí eu terei alguns títulos, 5, 10, 20 títulos para eu consumir durante o ano, e eles vão caminhar na direção desse descobrimento, desse desenvolvimento. Então, isso muda muito a forma como você coloca a sua energia vital. Quando a gente tem um pouco mais de claridade e os objetivos são um pouco mais realistas, as chances da gente não desistir são bem maiores. Quando você faz uma resolução de ano novo para fazer dieta, para fazer exercício físico, quanto mais pé no chão for essa meta, as chances são bem maiores de você realizar. Porque o processo de leitura, assim como de exercício, de dieta, ele é um processo que você não ganha no curto prazo. Você não ganha fazendo dieta 2 dias, você ganha fazendo dieta 1 ano, dependendo do sobrepeso que você está. Ou, por exemplo, o seu condicionamento físico não se desenvolve em 2 dias ou uma semana, são meses a fio. Então é muito mais importante a consistência, a constância do que a quantidade, do que a intensidade em si. Então não adianta muito você se arrebentar de ler, ter uma meta ousada e de repente chega a 2 meses, 3 meses, você já está com um cansaço mental, com um estresse cognitivo tão alto que você não tem mais saco para ver um livro aberto. As palavras te irritam, você não consegue mais compreender as coisas, você perde o gosto. Isso acontece muito quando a gente força a máquina. O cérebro humano, ele é preguiçoso, ele não gosta de confronto, ele gosta de zona de conforto. Ele gosta de hábitos, ele gosta de fazer o que ele já sabe fazer muito bem, o que ele aprendeu a fazer pela tentativa e erro durante dezenas, milhares de repetições. O hábito é isso, é algo que foi repetido milhares de vezes, foi gravado no cérebro de uma forma neuroquímica. Então o custo de executar aquela rotina é bem mais baixo, bem mais baixo. E por isso você não precisa colocar tanto esforço, por isso que tirar hábitos é muito difícil, eles estão arraigados. Então, para você ler, se você não tem o hábito, se isso não faz parte da sua rotina,
você vai precisar, antes de tudo, disciplina. Eu tenho vários episódios sobre hábitos e disciplina, tem isso no meu livro Mindset Estratégico, você pode explorar lá com mais detalhes, inclusive com referências, livros como A Força de Vontade, do Roy Baumeister, tem A Mente Organizada, tem, entre outros livros de neurociência, tem de biologia, antropologia, todos livros que dão pistas pra gente como referência, pra gente entender o porquê nós temos tanta dificuldade em criar hábitos e ainda mais dificuldade de quebrar hábitos que já estão arraigados. Então a disciplina, ela precisa ser uma quantidade de esforço que você coloca, e ele não pode ser a ponto de gerar muito estresse, senão você vai desistir, mas ele tem que ser minimamente estimulante para você continuar. Então isso aí é uma coisa muito particular. Falar que você tem que ler 1 hora por dia é meio idiota, porque seria como eu recomendar para você 10 passos para isso ou 10 passos para aquilo, coisas que na natureza humana são muito constantes. O que funciona para mim, talvez funcione um pouco diferente para você, vice-versa. As nossas aptidões, nossas inclinações, nossos conjuntos cognitivos são diferentes. Embora a gente seja todo mundo da mesma espécie, a forma como a gente encara a realidade, a gente experimentou a vida, nós nos formamos como ser humano, muda a forma como a gente aprende e a gente reage às coisas. Isso não quer dizer que isso eu não estou fazendo um juízo de valor, que aí as pessoas são melhores ou piores, mas aí elas têm uma capacidade e uma inclinação diferentes. Por isso que você não pode pegar o que o guru te falou, de você ler 1 ou 2 horas por dia, senão você não vai ser ninguém, porque isso é patético. Na realidade, o quanto você aguenta esticar mais um pouquinho, fazer com consistência, para você começar a expandir as suas competências, a ponto de você se tornar cada vez mais íntimo de si, para saber se dá para esticar mais 10 minutos, mais 15, mais 20, se 1 hora faz sentido, se 2 horas faz sentido, porque tudo depende de rotina, de obrigações, de responsabilidades, de momento, de contexto. Então, assim, não tem quantidade certa. O ideal é consistência. Desde que você faça 15 minutos por dia, é muito melhor que você faça todos os dias, que você se arrebente um dia por semana, pelo menos nesse tipo de tarefa. Uma tarefa cognitiva que exige treinamento e repetição para desenvolver condicionamento, para desenvolver novos caminhos neuronais. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? É a mesma coisa de você treinar na academia a cada 15 dias. Seu corpo sempre vai ficar muito dolorido e você sempre vai ficar mole ou pessimamente condicionado, porque não é um volume de estresse ideal para o seu corpo se desenvolver. Muito estresse você se arregaça, pouco estresse você não se desenvolve. E a justa medida é muito difícil. Não dá para eu te falar quanto que você tem que fazer. Essa é uma jornada que você tem que testar 15 minutos por dia, 30 minutos, pegar títulos que são instigantes, não desistir de alguns títulos que podem te dar um ganho significativo, ler coisas de qualidade, intercalar diferentes assuntos para não ficar muito pesado para você. Tudo isso vai te dar mais tração na hora de desenvolver rotina. E é aí que, ao longo dos meses, você vai caminhar mais na direção dos hábitos. Hoje eu sinto muita falta quando eu não leio. Não só uma falta que eu percebo que é mais de uma ordem mental, como também um sentimento de culpa por eu não ter feito algo que eu estou condicionado, porque eu venho fazendo isso há vários anos. Só que hoje em dia eu tenho lido de formas diferentes. Antigamente eu conseguia mais pegar um bloco de 1 hora e meia e ler. Hoje a minha realidade, o meu contexto é diferente. Com família, com filho, é um contexto mais desafiador, onde eu tenho menos oportunidade de blocos contínuos de tempo e eu tenho mais fragmentos de tempo. Então eu estou mudando um pouco, estou lendo blocos de 20, de 30 minutos para tornar essa jornada factível de desenvolvimento intelectual. Então, essa é a grande questão. Então, na sua resolução de ano novo, você tem o desejo de ler mais, de desenvolver esse hábito, então você precisa passar por esses processos, você precisa entender que o hábito é uma coisa complicada, custa, não é uma questão moral, não é porque você é menos que os outros que você não consegue desenvolver esse hábito. Muitas pessoas forjam através das redes sociais uma certa rotina, mas no dia a dia delas, elas não são tão consistentes quanto elas mostram, isso pode te gerar ansiedade. Então, é por isso que também ler é importante, para você entender um pouco mais do ser humano, saber onde é verdade, onde é mentira, ou pelo menos ter uma pista
para entender quando as pessoas estão te trapaceando, principalmente hoje com essa ambição de alta performance que chegou num nível patológico, onde as pessoas mentem e forjam realidade e iludem dezenas e dezenas de seguidores, mostrando um proto-humano que não é realizável. Por uma simples questão cognitiva. Se você ler um pouco de neurociência, um pouco de antropologia, um pouco de biologia social, você vai ver que certas coisas são um pouco descoladas da realidade. Então é isso, eu desejo para vocês aí mais consistência do que intensidade nessa jornada de leitura. Não se cobrem de forma, dolorosa de se machucar. Ler não é fácil, ler exige esforço e paciência. Vá aos poucos, priorize coisas de qualidade, priorize leituras que possam te somar para outras leituras. Eu sei que isso não é fácil, vai exigir critério e tempo, mas é um caminho que vale a pena, porque quanto mais você vai expandindo, melhor se torna seu olhar. E isso muda bastante a forma como a gente experimenta a realidade. Isso não é a panaceia, isso não vai te trazer felicidade plena, tranquilidade, paz, mas vai te dar uma forma de interpretar e de absorver. Isso vai estimular a sua sensibilidade. Eu acho que isso já é muito quando a gente pensa numa prática para a gente levar pela nossa vida. E é isso. Até um próximo episódio. Tchau, tchau.